Oi, 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 queridos estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de quê? Ensino religioso, não é verdade? Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para participar com vocês, interagir com o contexto da aula. E nós vimos anteriormente sobre o culto religioso no Brasil, né? A liberdade. E agora nós vamos adentrar mais. Como funciona isso? Que tipo de liberdade que eu tenho de fazer esse culto no nosso país? Né? Será que eu posso chegar e professar minha fé em qualquer igreja? Será que eu posso chegar na religião e pular, sair de uma e ir para outra e expressar? Ou eu posso ficar neutro ali parado? Não, não quero religião, não quero me envolver. Será? Temos essa liberdade? E você, o que você acha? No Brasil nós temos, ou no estado de Rondônia, temos a liberdade de expressão? De expressar a nossa fé? Ou alguém proíbe? Será que temos essa liberdade? Será que vocês têm a liberdade de ir e vir dentro da igreja, dentro das religiões? Qual o tipo de liberdade que você tem? Vamos analisar? Você mesmo, venha para o meio dessa aula. Muito legal falar um pouco sobre espiritualidade. Se eu falo de política, de futebol, de games, né? Por que eu não falo de religião? Então é um contexto que está dentro da sociedade, que envolve, inclusive não só a sociedade como um todo, mas a família. Amizade, eu posso falar de religião, não tem problema, respeitando a do outro, tá? O outro tem aquela religião dele, ele me conta os fatos, me conta alguma experiência legal, isso é ótimo. Temos que dialogar mais sobre religião no Brasil, porque é um diálogo, não é uma rejeição uma da outra. Eu não posso, não, tá aí a sua, tá aqui a minha, não. É um diálogo, tá? Eu tenho que criar essa interação, respeitando a doutrina, a maneira que o outro faz, pratica a religião dele. Né? Ele trabalha, ele age dentro do âmbito da espiritualidade. Muito legal isso. Será que eu não posso? Né? Como vocês sabem, né? Existe nos escritos, inclusive filosóficos, que Deus não julga as pessoas. Então não cabe a cada um ou a mim aqui julgar. Vamos lá para a nossa aula. O que temos hoje? Olha aí. Justamente isso, ó. As religiões no Brasil, esse é um tema central que nós estamos vendo desde o início. Liberdade de culto no Brasil. Gente, culto é você professar, né? Professar o quê? A fé. Através de quê? Da religião. Se for assim, gente, a religião não seria um caminho, ao divino. Você está aqui, ó. Simbolicamente, ok? Você vai professar, né? A liberdade de culto, vai professar o que é o divino. Muito legal isso. Olha só, vamos adentrar nesse meio, né? Tá aí, ó, várias religiões, né? Várias formas de culto dando nas mãos. Cristianismo, eu também estou no meio, ó, dar minhas mãos a eles. Eu vou pegar na mão dele. Por quê? Eu respeito as religiões, tem que respeitar, tem que professar, tem que dizer, olha, a fé dele é daquele jeito, e eu tenho que respeitar as religiões do Brasil, e já que nós estamos no estado de Rondônia também. Ou seja, a maioria das religiões que praticada, é professada no âmbito do Brasil, também no estado de Rondônia elas cabem, né? Elas estão no meio inseridas. Então, olha só a diversidade, gente. Se você procurar e conhecer as religiões, vocês vão verificar quão rica, né, as doutrinas, os textos, a história de cada uma. Vocês vão dizer, professor, realmente tem uma grandeza de religiões e eu vou poder escolher. Ou vou seguir aquela que meus pais e minha família seguem. Então é uma riqueza enorme. Podemos dizer que isso também é cultura. Religião em si, ela tem um âmbito cultural. Por quê? Professas no âmbito da sociologia, a professora de sociologia vai dizer isso, estudos sociais, né, vai dizer que as religiões professam um culto que acopla pessoas, atrai pessoas, ou seja, as pessoas se juntam, né, para trabalhar também não só a espiritualidade, mas o âmbito social. Inclusive, pessoas fazem processo de ajuda para com o outro, ou seja, se utiliza da religião para ajudar as pessoas. Isso é ótimo, é muito maravilhoso para com as pessoas do Brasil e do estado de Rondônia. E você? Qual o tipo de voluntário você é? Que você está fazendo para ajudar o próximo? Para ajudar as pessoas?
ou numa situação em si que está acontecendo no nosso estado ou no Brasil? Qual é a sua aptidão? Que tem algo lá em você que está chamando a fazer? Ser voluntário, né? Ajudar as pessoas. E aí, vamos lá, se mexer. E você mesmo está aí no sofá, está aí na cadeira, sentado no tablet, assistindo a aula. Então vamos se interagir e participar dela, tá? Voltando lá ao contexto, olha só. Liberdade de culto. Como eu já falei, gente, ela é o quê? A manifestação religiosa do povo brasileiro ou rondoniense, né? No âmbito Rondônia. É resguardada constitucionalmente, ou seja, pela Constituição, desde o Brasil Império, que manteve o quê? A religião oficial vigente no Brasil, colônia de Portugal. Vocês sabem que o Brasil, né, ele veio por alguns conflitos, Inglaterra, etc., e Portugal. Então, temos influência de Portugal. Com todas as implicações legais da manutenção do Estado confessional. O que é isso, um Estado confessional? Eu professo, a minha confissão de fé é aquela religião, tá? É professar a fé, por quê? Pela religião, muito legal, religare, né? Religa o homem ao ser divino. Muito interessante esse aspecto, tá? Veja bem que a ação de professar, a liberdade que eu tenho de praticar a minha fé, seja ela qual for, o que vocês escolherem, ou o que você já tem, né, com certeza é necessário, ela tem um processo histórico, não é assim conquistado, né? Por exemplo, os primeiros que estão na história, e cada religião tem suas histórias do início e as dificuldades que tiveram para professar no meio público, tá? Eles professavam lá no tempo, no século I, depois de Cristo, era em tumbas, né? O cristianismo era professado nas cavernas. Por quê? Porque ele não era autorizado. Então, quem era pego professando o cristianismo na época, no século I, aí eles eram presos. Por isso que eles professavam escondido. Então, temos essa questão de ser contra, né, algumas regras, mas era porque a perseguição realmente. Então eles tinham fé, acreditavam e queriam professar essa situação e evangelizar, que é pelo evangelho. Então depois adquiriram, né, a autorização da profissão de fé. Aí chegou o Brasil nesse período. Por que nesse período? Porque o Brasil é um país que se iniciou em 1500. Então temos mais ou menos aí 500, né? A média de 500 e poucos anos o Brasil. Então, 1500 para cá, estamos em 2000, aí 2020, 521 anos, olha aí. Então, o Brasil é um país já que começou, ou seja, todas as religiões, todas as culturas, etc., vieram de fora e trazidas para o Brasil. Aqui está melhorada, né? Elas foram melhoradas aos poucos. Ou seja, eles aperfeiçoaram as culturas de fora, as religiões, conforme a localidade na nossa região, Brasil e Rondônia, ou outros estados. Então, é nesses aspectos, ou seja, lutaram, conseguiram professar autorização dentro da Constituição Federal. Então, desde o Império, o rei de Portugal já disse, vocês podem professar a fé católica, né, em si, cristianismo no Brasil, e depois os pentecostais, evangélicos e outras religiões que vieram em seguida. Muito interessante. Aí a partir daí vocês podem fazer uma análise. Eu sou dessa religião, vou procurar saber a história dela. Então faça a pesquisa, é legal como atividade para vocês. Eu sou da Assembleia de Deus, eu vou procurar conhecer a história de como começou aqui no Brasil e em Rondônia. Muito legal isso, você saber. Eu sou de outra religião, então vou pesquisar. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu vou conhecer um pouco as outras. Faz essa prática. Você não quer acreditar, não quer seguir nenhuma religião. A gente tem a palavra para ateu, né? Não discriminando mais no aspecto de palavra, né? De originado da palavra, não Deus. É só pesquisar, né? Não pelo fato. Porque na vida, gente, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta. Então, e tem coisas que a gente vai estudar que a gente não gosta.
E tem coisas que a gente gosta e não vai estudar. Então a vida é assim, cheia de... Por exemplo, na disciplina, qual é a disciplina que você gosta? Você está estudando, não é verdade? E qual é a disciplina que você não gosta? Por favor, não vou dizer religião, tá? Mas assim, a disciplina que você não gosta, você tem que passar por ela, vocês têm que aprender um pouco dela. Tem que, né, tirar a média necessária para você, um conhecimento, ou seja, todas as disciplinas, assim, a mão, ó, 5 dedos numa mão. Então, como se fosse cada disciplina um dedo. Então, elas têm essa função muito importante para me apalpar, ó, pegar, né, meus dedos. Se faltar um ou dois, já fico com dificuldade de pegar normalmente. Assim, né, as disciplinas, se você estudar apenas uma, quando chegar, por exemplo, não é um exemplo, tá? No Enem, como é que você vai apalpar ele no todo, o Enem, para fazer a avaliação? Vai ter dificuldade, porque eu deixei vago aquela disciplina. E nas religiões também, gente, eu vou escolher uma. A espiritualidade em si é necessária eu professar minha fé. Claro que tem pessoas que não buscam religião, mas é nesse sentido, ou seja, há coisas que eu não gosto, mas é necessário eu conhecer, tá? Assim como a alimentação, se você for do estado de Rondônia, vai lá na Bahia, lá no Acre, no Amazonas, há outros tipos de alimentação, de comida. Eu vou dizer, não como, só como a comida do meu estado. Não, é necessário você provar, mesmo que você não goste. Senão você vai ficar com fome lá. Não é que eu quero impor a minha cultura rondoniense lá, rondoniana. Não, eu vou conhecer a cultura deles, eu vou provar, né? Eu vou saber um pouco. Não que eu vou ficar adepto, não é necessário isso. Mas aí o Brasil ele conquistou o direito, né, de professar a fé através de alguma religião. Muito interessante isso. Ó, veja a liberdade que temos, né, de escolha. Que Brasil maravilhoso, que estado ótimo, né? Você poder escolher, né? Até ali, ó, eu escolho e vou. É nesse sentido. Vamos lá, continuando. Olha lá, tá aí, ó, alguns desenhos, né? Algumas imagens de algumas religiões, né? Aí várias, ó, vários símbolos. Os símbolos também são importantes, tá? Dentro das religiões. Muito legal. Por exemplo, lá no artigo 5º da Carta Grande, né? Magna, significa grande aqui, é uma palavra em latim, tá? Da grande carta, né? Magna ou Magna, de 1824, já estabelecia a liberdade de crença, olha bem, muito legal. Abrindo o quê? O espaço para a tolerância na manifestação de outras crenças. Gente, vamos usar essa palavra, tolerância, porque se eu recusar, no sentido de discriminar outra religião, eu estou sendo intolerante. Mas determinava que a religião católica romana continuaria sendo o quê? A religião do império. Porque o rei era católico, não tem... As pessoas podiam professar suas crenças outras. Apenas, né, ele decidiu aquilo nesse período. De acordo com a regra, todas as outras religiões seriam permitidas com seu culto doméstico ou particularmente, em casas para isso destinadas sem forma alguma exterior do templo, né? De templo, tá bom? Então era permitido, ó, já nesse período aqui, ó. Século XIX, muito interessante. Veja bem, né? São cartas, né? São aspectos, como se fosse hoje uma lei ou um decreto. Ó, vocês podem fazer isso. Então vamos lá, o grupinho, juntar todo mundo e professar a fé ali. Só que assim, nós temos os nossos direitos, porém deveres, respeitando o ambiente, etc. Tá? É nesse montante, nessa visão de mundo, ó, aqui, que eu estou ali, né? Nós estamos aqui nesse pequeno espaço. Mas temos os nossos direitos e deveres. Respeitar o próximo, né, que está ali. Continuando, olha lá. Além disso, após a proclamação da República, ó, 1889, veja bem, é editado o quê? Um decreto, eu falei agorinha, que teve a orientação de quê? Rui Barbosa, em 1890, que estabeleceu a liberdade de culto e reconheceu a personalidade jurídica de todas as igrejas e confissões religiosas. Muito legal, ó.
Aqui eles avançaram na sociedade e na fé, né? É a Constituição Republicana de 1891 que finalmente institui, né, no Brasil, o princípio da separação da Igreja e Estado. Olha aqui, ó. Igreja e Estado se separou, incorporando tanto a liberdade de crença como a liberdade de culto, estabelecendo o quê? A não existência de religião oficial. Antes era o rei, né? Agora, ó, separou lá, depois de quê? 2 anos. E por consequência, né? Consequência da ausência de qualquer subvenção oficial e de forma ampla, a liberdade religiosa em nosso país, como disposto, né, lá no artigo 72, parágrafo 7º, nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial nem terá relações de dependência ou aliança com o governo dos estados. Então aqui, ó, o estado se tornou aqui laico. Laico é civil, tá? Ele se tornou civil, gente. Então a religião verifica as questões espirituais, né? E o Estado as questões materiais, que é política, etc., políticas públicas, etc. Houve essa separação, né? Esse cisma, né? Esse fora. Vamos separar, cada um trabalha de um jeito, né? E se manifesta. É claro que as religiões têm se ater nas questões sociais, porque em si a religião ela tem essa função de, além de ver as questões espirituais, ela dá apoio àqueles desfavorecidos no meio da sociedade. Por algum motivo, né, ela caiu naquela questão de desigualdade social, ou seja, aí as religiões em si vão ajudar com remédio, cesta básica, alimento, etc. Inclusive tem religiões que acolhem os imigrantes que vêm de outros países ou outras cidades. Então eles dão aquele apoio princípio, né, no início. Muito interessante. Vamos lá, continuando o nosso processo histórico, olha aí, da nossa liberdade de culto. Vamos lá, continuando. Ó, o preâmbulo da Carta Grande, né, da Magna, de 1988, resiste o que? A crença da maioria de nosso povo na divindade. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, promulgamos o quê? Sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República. Olha só. Então usa o nome de Deus, né, para dizer, ó, nós promulgamos a Carta Magna, a Constituição. A conquista da República, expressa por todas as constituições brasileiras seguintes, e mantida a Constituição Federal, ó, foi essa até hoje, tá? Que inseriu em seu texto a garantia da ampla liberdade religiosa, que reflete, né, como liberdade de culto, a liberdade de crença e ainda a liberdade de quê? De organização religiosa. Tá aí, ó. A liberdade de culto, eu posso professar um culto, né, na igreja. A liberdade de crença, eu posso escolher a crença, né? E também a liberdade de organização religiosa, ou seja, eu posso criar uma igreja nesse sentido. Ou seja, eu posso pegar já uma que está ali, por exemplo, da Assembleia de Deus, e ir lá, né, fazer uma filialzinha e ver a comunidade trabalhar naquela região. Ou seja, são os missionários. Eles vão lá e profetizar, pregar, etc. Todas as religiões podem fazer isso na Constituição, ok? Continuando, olha lá. Como demonstra o artigo 5º dessa Constituição, no parágrafo 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Olha aqui, gente. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e liturgia. Ou seja, os ambientes estão protegidos por lei. As pessoas que invadem para fazer o mal estão sujeitas a penalidades mediante a lei, tá? Porque elas são sob a proteção. É uma proteção que surge, né, para o brasileiro. A separação da Igreja e Estado, um dos fundamentos do Estado republicano, contida no artigo 19, ó, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los, né,
funcionamento ou manter com ele relação de dependência ou aliança, ressalvando uma lei, né, da colaboração de interesse público. Gente, não pode ter envolvimento de religião com a política nesse sentido, desde que tenha, né, um interesse público geral. Daí vivemos num país laico, né, civil, onde não existe religião oficial, todos têm seus direitos. E todas as manifestações de fé são protegidas pelo Estado, diferente de um país ateu, onde não se permite qualquer manifestação de fé. Vocês entenderam essa questão? Né, a liberdade de culto? Eu posso, inclusive, ser ateu, né? Mas assim, respeitando, né, quem professa. Então, é nesse sentido, vocês percebem nessa aula o processo histórico da liberdade de culto no Brasil e no estado de Rondônia. É muito interessante saber. Vocês não precisam ficar só aqui. Pesquise mais, vão além. E olha só, tem uma atividade aí para vocês fazerem, tá? Vamos fazer? Olha lá. Até mais, até a próxima. Tchau.